Fala, aprendizes de motociclismo, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como é de costume aqui no canal, antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos que estão participando nos comentários, se inscreveram, deixaram o seu like e estão compartilhando com os amigos. É graças a vocês que nós estamos chegando a 246 inscritos. Isso é um número muito importante porque a gente percebe que está atingindo pessoas que estão iniciando, porque eu estou vendo bastante comentários aí das pessoas que estão comprando suas motos e esse conteúdo está atingindo principalmente os iniciantes. E seja bem-vindo você também que já é experiente e deixa suas dicas valiosas aqui para nós. Você está no Sampa Motovlog, um canal no YouTube onde você acompanha a evolução de um aprendiz em motociclismo sem cortes e sem perfeição. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Yamaha Virago. Tudo sobre a Yamaha Virago 250, ou pelo menos quase tudo. Essa moto com mais de 20 anos e que ainda honra o seu nome. Fica até o final do vídeo e você vai entender o porquê eu disse isso. Então, falando um pouco das versões, pessoal, essa motocicleta foi vendida aqui no Brasil, vendida não, né, fabricada aqui no Brasil de 95 até 2002. E nós passamos por vários modelos aí, né, a Virago 250, a 535, a 750, a 1100 e depois a 250, de novo, vendida em épocas diferentes. Pode parecer óbvio, mas quando a gente fala 250, 535, 1100, a gente está se referindo às cilindradas das motos, tá? Então quando a gente fala Yamaha Virago 250, 535, então 535 cilindradas, 1100, 1100 cilindradas. Isso é só para quem ainda não sabe e está meio fora do mundo do motociclismo. Então, falando um pouco da estética dessa moto, ela tem uma estética muito bonita, ela aparenta ser bem robusta, apesar da baixa cilindrada. E aqui no vídeo a gente vai falar da Yamaha 250, que é a moto oficial aqui do canal. Ela é uma moto que ela aceita muito bem as customizações e peças de outras motos. Então isso é bastante importante manter em mente aí quando você for comprar a sua. Aqui no caso da minha, por exemplo, eu tive que trocar as setas, né, pelas setas da Intruder, e eu acho que caiu super bem. Então eu considero isso um ponto positivo por causa da flexibilidade de customização e colocar peças compatíveis de outras motos. E ela ainda conta com motor V-Twin, né, um motor em V, lembrando aí as estradeiras de alta cilindrada, né, que nem Harley Davidson, etc. Claro que a Virago 250 está bem longe de ser uma Harley Davidson, mas ela já lembra esse estilo todo estradeiro. Então pessoal, o motor dela é de 4 tempos, né, e com 2 cilindros em V. 248 cilindradas reais, né. O arrefecimento desse motor é feito a ar, o combustível é gasolina, a potência máxima é 21 cavalos a 8.000 RPMs, tendo um torque máximo de 2.1 kgf a 6.500 RPM. A alimentação dela é por carburador, partida elétrica e transmissão ela conta aí com 5 marchas, né? Ou seja, 5 velocidades. E aí eu vou deixar um vídeo aqui que eu gravei do celular, que a qualidade do áudio ficou muito melhor, para vocês ouvirem o som do motor dessa moto carburada. Se liga. Todo esse monstro aí dessa máquina pesa a seco 139 kg. E a altura do banco, do solo até o banco, é de 68,5 mm, ou seja, 68 centímetros, vamos dizer. O tanque de combustível, para algumas pessoas que gostam de viajar bastante, pode ser um problema, porque ela tem apenas 9,5 litros, sendo 2,5 litros de reserva. E essa moto ela não tem marcador de nível de combustível, então você vai ter que sentir quando a moto estiver acabando o combustível e quando ela estiver falhando e mudar para o reserva, que é uma torneirinha ali embaixo do tanque que eu vou mostrar para vocês depois, ou então ficar sempre de olho aí nos cálculos de quanto você está rodando, de quanto ela está consumindo, ou mesmo abrindo o tanque de combustível e jogando uma luz ali dentro para ver o nível que você já está acostumado. Então esse é um dos problemas e um dos pontos negativos da Virago. Em relação ao consumo, a primeira vez que eu medi, da primeira recarga full que eu fiz de combustível nela,
Eu tinha anotado a quilometragem que eu rodei, a quilometragem que eu peguei quando eu comprei a moto, e me parece que foi por volta ali dos 30 km por litro. O pessoal tá falando bastante na internet aí que o consumo dela na cidade chega a 15, a 16 por litro, e na estrada 25, e quando o carburador tá muito bem regulado, né, e ela tá toda rodando ali nas cargas máximas, certinho e tal, pode chegar a 30 km por litro. Bom, essa torneirinha aí que eu tô mostrando pra vocês no vídeo, pessoal, ela tem três posições, né? Ela tem o res, que seria para você virar toda para cima quando você entrar no reserva. O pri, que vai fazer o combustível descer pela força da gravidade. Então quando você carrega o seu tanque, você deixa virado nessa posição pri. E quando você inicia o motor, você já pode virar com ela ligada mesmo para a posição on, né? Que aí você vai ativar a bomba de combustível para sugar o combustível do tanque, né? E enviando para o carburador. Isso é uma coisa que incomoda muita gente, né? Ter que ficar controlando o combustível dessa forma aí. Mas para quem quer uma moto antiga, né? E ainda carburada, né? Quer aproveitar aí uma moto raiz de verdade, então vai ter que acabar se acostumando. Bom, outra coisa que eu considero até um ponto fraco seria essas luzes do painel, né? Notem que apenas as 3 primeiras lâmpadas ali do painel elas são ativas. A azul, que seria para indicar a luz alta, a segunda, que seria um verde, que indica que você está no neutro. A terceira luz verde indica quando uma das setas está ligada, né? E a vermelha, que é a última lâmpada, você pode instalar ou adaptar um sensor de bomba de óleo, tá? Mas ela não vem ativada por padrão, então você vai ter que instalar. É algo bem simples de fazer. Eu já instalei nessa, eu mesmo instalei. Como vocês já conhecem a história dessa moto, a mecânica que eu levei teve mais competência do que eu e arrancaram a luz de óleo, né? Então pensem bem, galera, minha área não é mecânica, eu consegui instalar, os caras que são mecânicos profissionais tiraram, enfim. Depois vocês vejam aí os vídeos do que eu passei nessa oficina aí, mas não é o foco aqui do vídeo. Mas então ela conta com essas 4 lâmpadas, sendo a última onde você pode instalar um sensor da luz de óleo. Então, quando você ligar a sua moto na parte elétrica, ela vai acender, e quando você der partida, assim que o óleo entrar na pressão esperada ali no motor, ela vai apagar para indicar que está tudo bem com a circulação de óleo do seu motor, beleza? Bom, um dos problemas que você pode encontrar também é na reposição de peças, né? Você acha muito poucas peças originais, e quando encontra é só via Mercado Livre, né? Ou lojas similares, e ainda assim o preço é muito alto, né? Então eu acabei tendo que trocar ali o filtro de ar, né? E eu encontrei um usado no Mercado Livre, e eu acho que eu paguei R$550, R$600, eu não lembro bem. Mas tem o vídeo ali da manutenção que eu acabei listando todos esses preços aí. A parte positiva é que você tem várias peças de outras motos que você pode utilizar na substituição de peças da Yamaha Virago, né? Então, por exemplo, filtro de ar, bomba de combustível, carburador, até a própria torneirinha ali que controla o fluxo do combustível, né? Tem pessoas aí que colocam de outras motos e funciona perfeitamente, e todo mundo está rodando com as suas Viragos aí, né? Então isso é uma flexibilidade bastante grande que não nos deixa na mão de peças originais do fabricante. E a velocidade máxima que a Virago tem ali no seu odômetro no seu velocímetro é de 140 km por hora, né? A medição aí pelo manual do fabricante é de 136,1 km por hora. Para quem gosta de pegar uma estrada e fazer viagens, uma velocidade até que razoável para se controlar na estrada. Até agora eu não consegui dar o top speed nela porque eu estou rodando bastante dentro da cidade de São Paulo, não peguei nenhuma estrada ainda. E aqui, como todos sabem, a cada 100 metros tem um farol, né? 100 metros. Mas é complicado aqui. Pretendo pegar a estrada com ela logo e vou trazer um top speed, um vídeo especial de top speed só para vocês aqui no canal. Bom, pessoal, e para parar toda essa velocidade aí, qual é o sistema de freios que a Virago está utilizando, né? Então ela utiliza freio a disco na roda dianteira e freio a tambor na roda traseira. É um sistema de frenagem aí típico das motocicletas mais antigas. Uma das coisas que você precisa ter bastante atenção quando você adquire uma Yamaha Virago é em relação à engrenagem da bomba de óleo. Essas engrenagens elas são feitas de plástico, e dependendo da quilometragem rodada, toda vez que trocar o óleo, é legal você dar uma verificada se elas não estão gastas. Como eu estou mostrando aqui nesse vídeo, essas são as famosas engrenagens da bomba de óleo da Yamaha Virago.
Então sempre fique atento para dar manutenção correta nessas peças. A troca dessas peças você poderia fazer teoricamente até na sua própria casa, desde que você tenha um espaço legal, conheça um pouco de mecânica e seja corajoso o suficiente para mexer nesse tipo de manutenção. E tem bastante vídeos no YouTube aí também ensinando como fazer essa manutenção. Se você não encontrar nenhum mecânico, a saída é essa, faça você mesmo. E hoje em 2023 vale a pena ter uma Yamaha Virago 350? Bom galera, eu acho que vale muito a pena você ter essa moto desde que você pesquise muito bem antes de comprar e entenda muito bem a situação que a moto se encontra. Afinal é uma moto de mais de 20 anos, então é muito fácil, mas muito mesmo, de você ser ludibriado por algum vendedor desonesto por aí. Não foi o meu caso, tá? A loja onde eu adquiri essa moto, eles foram bem honestos, eles me falaram exatamente o que era preciso ser feito, né? Até por conta de alguns problemas ali com a lataria da moto, o tanque era amassado, como vocês viram nos vídeos de manutenção, e eles foram bem honestos, mas devido ao preço que você encontra, né, e o estado que essas motos têm, muitas vezes por conta do dono anterior não ter cuidado certo da moto, não ter sido bastante zeloso com o veículo, né, pode ser que você encontre aí, compre gato por lebre, né, como dizem. Então, minha Yamaha Virago hoje, ela está custando aí, pelo menos aqui em São Paulo, em torno de 14, 15 mil. E se vocês virem, de novo, né, se vocês virem o vídeo que eu gastei, né, quanto eu gastei de manutenção, depois que eu tinha pago o preço da moto, o valor fica aí em torno de você comprar uma moto zero, né, uma Royal Enfield, né, de 23 mil reais, ou juntar uma boa entrada e dar de financiamento em uma Harley Davidson, ou até juntar mesmo essa grana para poder adquirir sua moto 0 km, ou até mesmo comprar uma Dragster, né, que é bem falada aí e o pessoal gosta bastante na comunidade custom, né, e vai pagar o valor da Yamaha Virago mais o valor de manutenção. Se você comprar a moto de forma errada, você compra aí uma Dragster, né, pronta para andar, tá? O cuidado que tem que tomar ao comprar uma moto dessa, com certeza, é você levar alguém que conhece muito bem de mecânica de moto para poder fazer uma avaliação e um test ride antes de você estar adquirindo. Vale a pena comprar sim, se você tomar cuidado com todos esses requisitos aí que eu estou falando. É uma moto muito confortável, é uma moto gostosa, vai te proporcionar vários momentos de prazer e de relaxamento, né? Dá para você andar de boas com garupa. Eu vou postar o vídeo aqui, a minha primeira vez com uma garupa que teve coragem de andar comigo finalmente. E você não sente nenhuma diferença. A ciclística da moto continua sendo muito boa, tanto sozinho quanto acompanhado, né? E é uma moto que eu acredito aí que tem aí mais uns 10 anos de vida aí, se você saber como cuidar e fazer as manutenções nos lugares certos, né? E também de forma correta. Então agora, por que essa Yamaha se chama Virago, né? Virago é um termo, né, que tem origem na língua inglesa, que significa mulher forte e guerreira, né? Então pensa que essa moto está rodando aí pelas estradas há mais de 20 anos e eles quiseram passar justamente essa imagem, né, de algo forte, né, determinado, com visual agressivo, corajosa, etc. Então o significado da palavra Virago é essa, mulher forte e guerreira. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like se você gostou, deixa os comentários se eu falei alguma besteira ou se você tem mais algumas dicas para dar pra gente aqui sobre a Yamaha Virago. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, galera, por favor, vocês ajudam muito quando vocês estão se inscrevendo aqui. Então, vejo vocês no próximo vídeo e um grande abraço.